Olá, queridos. Mais uma vez estamos juntos, agora para a segunda aula, ou melhor, para o nosso resumão da segunda aula do nosso encontro do conteúdo Grande Missão. Nós começamos na semana retrasada, falando um pouquinho sobre a grande missão e como ela é importante dentro da perspectiva de você entender o seu valor, a sua verdadeira identidade, como Deus olha para cada um de nós, o valor que temos diante dele. E aí sim, nós vamos ter uma perspectiva mais correta sobre a missão, sobre o que Deus nos chama para fazer. Por que essa faço essa consideração para você? Porque mais importante do que fazer é você ser. Tem um texto na Bíblia que fala que Jesus naquele dia, né, vai separar as pessoas, haverá aquela grande separação, e alguns chegarão para ele e falaram assim: "Senhor, em teu nome nós não profetizamos, expulsamos demônios, fizemos sinais, maravilhas", e Jesus lhes dirá abertamente: "Apartai-vos de mim, maldito, porque nunca vos conheci". Entenda, a base é relacionamento, a base não é tarefa, não é o que você faz, não é ativismo religioso. E por isso nós começamos a primeira lição falando sobre a importância de você reconhecer, se reconhecer e valorizar a identidade de filho de Deus, uma pessoa amada por Deus, criada por um propósito, tem um valor eterno, para que você possa aí sim, né, fazer pela motivação correta, tá? Hoje vamos entrar na aula 2, que se estende da página 25 até a página 38. Nessa aula a gente vai aprender um pouquinho, gente, sobre o que que é a célula, o que que é célula de verdade, o que que não é célula, e muito mais importante do que simplesmente você pensar numa reunião de pessoas, é você entender que a célula é sobre um grupo de relacionamento, é um estilo de vida, são pessoas que estão se ajudando, crescendo juntos e avançando para cumprir a visão e o propósito que Deus tem para cada um de nós. Lembrando mais uma vez para você, tá, que aqui nós temos uma aula resumo. O ideal é que você assista a aula na íntegra, que está no nosso canal do YouTube, ou participar presencialmente das nossas aulas que acontecem aos domingos às 9 da manhã, tá? Então nós começamos, gente, esse resumão nosso aqui, falando um pouquinho, né, que a igreja que trabalha, que abraça, né, essa visão de célula, ela precisa romper com essa ideia de que a célula é o encontro que acontece na semana. A célula não é o encontro, a célula são as pessoas. O encontro é uma das ações que a célula faz. A célula, ela vai além das reuniões. A célula vai além do encontro semanal. A célula é sobre vida, a célula é sobre acompanhamento, a célula é sobre relacionamento. É sobre isso que a gente está falando aqui. As pessoas precisam muito mais de relacionamentos do que apenas mais um compromisso na igreja, mais uma atividade na igreja. E a visão que nós temos aqui, tentando implementar na nossa igreja, é justamente essa, de uma rede de apoio, de uma rede de cuidados, onde ninguém anda sozinho, todo mundo está acompanhado, todo mundo está mentoreado por alguém. Eu acho que isso é muito importante se lembrar nessa nossa jornada aqui. E no momento da nossa aula, eu falei um pouquinho sobre o conceito de célula, estou acompanhando aqui, que está aí pela tela do computador, e eu vou falar um pouquinho, falei um pouquinho sobre eh, o que que não é uma célula, tá. Antes da gente chegar a uma conclusão, assim, bem definitiva sobre, né, o que é uma célula, vamos primeiro, identificar o que que não é, para a gente já descartar essas hipóteses, né. Então, a primeira coisa que eu falei é que a célula não é um grupo de oração, ou seja, a célula não é um trabalho focado apenas na oração. "Ah, tem um grupo de oração, te reúne lá para orar pelos motivos de oração das pessoas, e depois cada um vai para casa". Não, tá? A célula não é um grupo de oração, a célula é mais do que isso, tá bom? A célula, o grupo de oração está focado apenas em reunir para orar, para receber resposta de oração, bênçãos, isso é muito importante, é claro, mas não é o objetivo, não é a missão que nós entendemos na visão de uma célula, tá. Segundo, o meu grupo aqui é um grupo focado em estudo bíblico, né, nossas células se reúnem apenas para estudar a Bíblia, para destrinchar a Bíblia toda, para fazer um aprofundamento. Célula não é escola bíblica, célula não é curso bíblico, a célula não tem como objetivo ser um ambiente em que vai se esgotar todas as dúvidas sobre a Bíblia. A célula é um ambiente de troca. A célula é um ambiente onde todos cooperam para a construção do conhecimento. Então não adianta você falar que tem uma célula onde só você é o detentor da palavra e você monopoliza o conteúdo, não é por aí, tá bom? Então não é um grupo de estudo bíblico.
Célula também, gente, isso aqui é uma coisa que pega bastante, tá? A célula não é um grupo de comunhão. "Ah, pastor, nossa célula está tão animada, a gente está tão juntinho", sabe, que nem entra mais ninguém, tá tudo uma família, virou aquela panelinha ali, né. A célula não é um grupo de comunhão, a comunhão é importante? Claro que a comunhão é importante, é excepcional estarmos juntos, mas a célula tem uma visão que transcende a questão apenas da comunhão, porque muito mais importante do que nós estarmos juntos no nosso grupo, é a gente entender que existem pessoas que estão lá fora e que precisam tanto, né, de Jesus, precisam tanto estar juntos, uma família espiritual, e que se nós ficarmos tão fechados no nosso grupinho aqui, essa pessoa nunca vai entrar. Então a célula não é um grupo de comunhão apenas, embora a comunhão seja algo excepcional também, tá bom? A célula não é um grupo de cura interior. A célula não é um grupo onde as pessoas se reúnem para tratar dos seus vícios, traumas e maus hábitos. Nós temos na nossa igreja grupos terapêuticos que estão disponíveis para você. Mas a célula não tem esse foco. A célula é outro objetivo, é outra coisa. A célula não é um ponto de pregação. Por isso que nós vamos tentar trabalhar ao máximo aqui a construção de uma célula, pequena, células menores. As células maiores, grupos muito grandes, né, eles tendem a concentrar palavra, tendem a se formar mais que em cara de igreja. Então, por exemplo, uma célula com 20 pessoas, por exemplo, para mim já não é uma célula, para mim já vive um polo de pregação. A pessoa chega lá, 20 pessoas, difícil você ter um ambiente que comporta as 20 pessoas, difícil você dar oportunidade para as 20 pessoas falar, difícil você ouvir compartilhamento de 20 pessoas e difícil você acompanhar as 20 pessoas. Então, nós vamos tentar trabalhar com números menores, né. Jesus deu exemplo para a gente, tinha 12 discípulos, podemos, né, chegar até 12, mas eu acho que ideal seria muitas vezes menor do que esse, tá, para ter aquele acompanhamento mais direto, mais preciso com as pessoas. Então, gente, veja que todas essas hipóteses que eu falei aqui, embora sejam relevantes, elas não são o nosso objetivo, porque uma coisa apenas, porque não cumprem a visão da igreja, tá? A igreja tem uma visão, então a célula, ela não funciona de maneira autônoma. A célula, lembra, o que que é a célula? É a unidade menor de um corpo. O organismo, o corpo, ele é a unidade menor, é a célula. Então, a célula está inserida no corpo. Então a célula não tem autonomia, né, para fazer do jeito que ela quer. A célula está dentro de um contexto, e o contexto é o contexto da igreja. E Deus tem uma visão para a igreja, ele tem uma visão para a nossa igreja, por exemplo. A nossa igreja aqui, nós estamos numa visão, é que nós falamos o seguinte: a visão da nossa igreja, Igreja Batista da Cidade, é transformar vidas em discípulos verdadeiros e frutíferos de Jesus, que impactam suas famílias e o mundo ao seu redor. Então veja que a nossa visão no igreja, ela determina para onde nós estamos indo, para onde nós estamos marchando, sabe, para o nosso objetivo. Isso é muito importante, porque uma igreja que não tem visão é como um barco sem direção. Qualquer vento é favorável, não existe vento contra. E nós não sabemos que não é assim que funciona. A igreja precisa ter um direcionamento, e a Bíblia deixa muito claro isso, tá? Que nós não andamos pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus. Deus tem um plano específico para a sua igreja. Então, quando nós falamos que a igreja é um ambiente de transformação de pessoas, estamos, nós estamos proclamando, assim, em outras palavras, que nós acreditamos na transformação de tudo e qualquer indivíduo. Então a célula é um ambiente onde as pessoas acreditam que Jesus pode transformar toda e qualquer pessoa. Não importa o passado que ela teve, não importa as experiências que ela teve lá atrás. Ela pode sim construir uma nova vida ao lado de Jesus, tá? E fala o seguinte, ela vai ser impactada, transformar para quê? Aí o texto Nossa Visão vai falar, transformar essa pessoa em verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus. Veja que o nosso objetivo como igreja não é formar membros para a igreja, mas formar discípulos verdadeiros de Jesus. Discípulos de Jesus. O nosso foco é que você seja um discípulo, porque é muito mais é, é sério você ser um discípulo de ser um membro de igreja. Para ser membro de igreja é muito fácil, gente. Para ser membro de igreja, basta que você se batize em uma igreja evangélica, peça sua carta de transferência, se você já o fez em outra, e você inventou membrosa, você faz parte da membresia da igreja. No entanto,
Para ser discípulo de Jesus é muito mais complexo, é uma entrega muito maior. Jesus fala assim, ó, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, depois vem e segue-me. Ou seja, olha o que você vai fazer para ser discípulo de Jesus. Tem que negar a si mesmo. Pergunto para você que está me assistindo agora, é fácil fazer isso? Aí depois ele complica ainda, fala assim: "Olha, tem que levar todo dia a sua cruz". Todo dia você vai carregar uma cruz nova, uma cruz diferente, ou a mesma cruz todos os dias, eu não sei, mas você tem cruz para esse dia de hoje, tem compromisso, tem um peso, tem fardo para carregar, tem uma responsabilidade para assumir, e depois vem e seja de discípulo, ou seja, ser discípulo é o grande desafio. Jesus não disse: "Portanto, ide e fazei menos igreja", ele disse: "Portanto, ide fazer discípulos". Então veja que o nosso foco como igreja também de ser fazer discípulos de Jesus, discípulos de Jesus Cristo. Essa é a maior relevância, para nós. E discípulos frutíferos, porque eu falei discípulos verdadeiros e frutíferos, ou seja, discípulos que frutificam, discípulos que multiplicam, discípulos que alcançam outras pessoas, discípulos que estão engajados na visão da igreja e que impactam suas famílias. Aqui foi uma inovação dentro da nossa visão, essa frase final não tinha, nós colocamos porque entendemos que a visão missionária da nossa igreja, ela é tão importante, é tão essencial, que ela precisa estar cunhada na visão principal da igreja. Então, quando eu falo que a igreja é um ambiente que transforma pessoas comuns em pessoas, em discípulos de Jesus, com um propósito, que ela se torne um missionário. Missionário. Primeiro, deixem dois propósitos para você, guarda eles no coração. Aqui no nossa igreja, você será desafiado a ser um discípulo e ser um missionário. Discípulo de Jesus que anda com Jesus e missionário, vai testemunhar dele por onde passar. Aí vamos estender aqui os nossos campos missionários, olha só, que impactam as suas famílias. O primeiro campo missionário que você tem é a sua casa, a sua família. Ah, pastor, eu gostaria de destacar os nossos missionários lá no Mato Grosso, na Amazônia, no Sertão, ou no Seca, as confins da terra. Ah, sim, maravilha, mas em primeiro lugar, você precisa ser um missionário na sua casa. De nada adianta você ser missionário longe, mas não ser missionário para os seus. Então, em primeiro lugar, missionário na sua casa, impacta as suas famílias e depois o mundo ao seu redor. Se for um chamado, né, de Deus para você, com certeza Deus vai te direcionar para todas as nações ou por onde ele achar importante, tá bom? Então, gente, isso aqui nós falamos um pouquinho, né, na nossa aula, sobre o que é o que não é uma célula e a nossa visão como igreja. Depois desse conteúdo, o que que eu trabalhei com eles? Sobre uma distinção que o autor faz, o autor do conteúdo, né? Lembrando que esse material que estamos estudando não foi escrito para a nossa igreja, não escrevi esse material, estamos aproveitando o material de uma outra igreja que trabalha com a visão de igreja em célula, e nessa igreja é uma igreja em célula onde tudo funciona via célula. A nossa igreja, ela não funciona assim. A nossa igreja também tem os ministérios, tá bom? Então, não é que a gente vai desprezar os ministérios da igreja. Como é que eu posso desprezar ministérios tão relevantes da nossa igreja, que têm feito diferença, impactado vidas, como o Ministério Abraçar, o Ministério Radar, né, o Ministério Infantil. Os ministérios da nossa igreja têm feito um trabalho extraordinário, ministérios de mulheres, ministérios de homens, os ministérios de faixa etária de maneira geral. Então, nossa igreja tem excelentes ministérios, que são como embraço da igreja, que trabalha. Então, o que que eu pensei? Tá? A nossa linha de raciocínio, ela vai girar em uma perspectiva nova, né? Porque o autor lá, ele faz uma distinção entre igreja em células e igreja com célula, né? E ele fala que nessas igrejas são opcionais, então ele valoriza, né, claro, né, a sua visão principal, que é ser uma igreja juventude a célula. Tá? A nossa igreja, nós vamos trabalhar como se fossem dois braços. Um braço, tá? É o braço dos ministérios, onde você é desafiado a servir. Tá? E o outro braço é o braço da célula, onde você é desafiado a ser um discípulo, tá? Então nós vamos trabalhar com os dois braços, porque o corpo terá muito mais efetividade usando os dois braços. E um braço tem um braço de discipulado e outro braço tem um braço de serviço. De um lado, você é desafiado a viver comunhão, viver unidade, viver acompanhamento, mutualidade uns com os outros, e do outro lado, você é desafiado a servir outras pessoas, ministrar outras vidas, estar engajado nos projetos da nossa igreja, sejam eles sociais, missionários, seja quais forem, tá? Então, nossa igreja vai trabalhar nessa perspectiva
até para que você tenha clareza de pensamentos, tenhamos transparência aqui no nosso conteúdo, tá? Então estaremos, com essa visão, né, com o braço de cuidado, o braço do serviço, que são essas expressões de dons espirituais que nós temos hoje na nossa igreja, tá? E eu dei o exemplo, né, do texto que está descrito lá em Atos capítulo 6 versículo 1 a 4, quando cresce o número de discípulos, né, e os apóstolos e fala assim: "Olha, vamos escolher pessoas para servirem as mesas, tá, mas nós vamos nos dedicar, né, à oração e no ministério da palavra". Ou seja, na igreja primitiva, na primeira igreja que existiu nesse mundo, né, chegou um momento em que os discípulos viram a importância, né, de destacar uma parte para o discipulado, para a oração e acompanhamento, e a outra parte para servir as mesas, para servir as viúvas, servir, aqueles que, né, precisavam, os órfãos. Então a própria igreja primitiva nos dá o exemplo, né, de um trabalho de 2 braços, de 2 frentes, tá. Ela se reunia no templo, de casa em casa, mas também entre os discípulos havia 2 frentes de trabalho, tá. Por isso a gente vai trabalhar assim, tá. O objetivo da célula, gente, né, foi um outro tópico que nós trabalhamos no nosso conteúdo, e falamos que a reunião da célula, tá, não define o que é uma célula, tá, mas o que define uma célula são pessoas ligadas, conectadas por uma visão, tá, um compromisso. A palavra é essa, a palavra é compromisso, compromisso com Deus e compromisso com as pessoas. Entenda, não tem como você falar para mim que tem compromisso com Deus, mas não tem compromisso com pessoas. E a célula, ela vai ser um ambiente que vai desafiar você a viver o evangelho para além de você mesmo, a viver um evangelho descentralizado no seu eu, das suas vontades, do que você deseja, mas um evangelho que se preocupa com o próximo, que cuida de mais uma pessoa. Gente, pensa comigo, olha só, não sei se você já parou para pensar nisso. Jesus, ele tinha toda a competência para chegar nessa terra, para poder sentar no templo em Jerusalém e montar uma igreja gigantesca, né? Com a palavra do seu poder, com seus milagres. Ele podia fazer isso. Ele era o único que tinha e tem todas as prerrogativas que justificariam isso, mas ele não fez assim. O que que ele fez? Ele reuniu 12 pessoas e investiu tempo com essas pessoas. Dormia com elas, almoçava com elas, jantava com elas, ia para a rua com elas, participava das festas, né, inclusive, né, o primeiro milagre público de Jesus foi numa festa de casamento. Tudo isso com os seus discípulos. Por que que Jesus, que era o Filho de Deus, não optou por essa campanha megalomaníaca que nós vemos hoje, por exemplo, em muitos líderes religiosos no Brasil, né, que seus eventos parecem mais espetáculos do que realmente cultos de adoração a Deus. Porque Jesus não está se importando, esse caso aqui em particular, em ver olhar a multidão sempre estará ao lado dele, tá, vai sempre buscá-lo, mas ele está preocupado em investir na vida das pessoas. Isso não se faz de maneira genérica, isso tem que ser feito de maneira específica. Por isso que ele cuidou de 12 pessoas, investiu tempo nelas. Algumas aceitaram, outras, né, não entenderam muito bem. E é assim que caminha. Então não adianta a gente achar que vai viver um evangelho só para gente, ou vamos viver um evangelho megalomaníaco, né? Que eu vou cuidar de todos, eu serei o bonzão que vai dar conta de tudo. Não, olha só, nem o pastor, nem você, nem ninguém tem condição de dar conta de tudo. Você foi chamado para cuidar de pessoas. E não é um número grande de pessoas, mas um grupo de pessoas. Ou seja, você se importando e ministrando com outras vidas. Tá? Na célula, a gente pode desenvolver isso é o compromisso com Deus, mas é o compromisso com as pessoas, que é expresso para nós através da prática do que nós chamamos de mandamentos recíprocos. Você vai encontrar no Novo Testamento inúmeras palavras dizendo assim, ó: servir uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros. Ou seja, o grande desafio da fé, gente, não é a fé que se articula em benefício pessoal, mas é a fé que eu estabeleço e vivo para externar Deus ao próximo, externar Deus àquele que está ao meu redor. Por isso, a Bíblia desafia a gente a viver os mandamentos que nós chamamos de mandamentos recíprocos. Tá? A célula é ambiente de comunhão? Claro que é, gente. A célula é ambiente de edificação? Com certeza também. É um ambiente de edificação, de evangelismo, de serviço, tá? A célula é muito mais do que só um encontro, é um estilo de vida onde você se entende como participante do projeto de Deus para aquele contexto, para aquela cidade, para aquela nação, tá?
e acredito que dessa forma nós vamos ter bastante efetividade no nosso trabalho. Eu falei um pouquinho, já estou caminhando para o final aqui, já estamos com 20 minutos de vídeo. Nosso objetivo é ficar dentro desse parâmetro, tá? Mas eu falei também sobre a estrutura de uma célula. A célula é saudável, ela precisa ter uma estrutura mínima. Qual a estrutura? Tem que ter um líder. Quem é o líder da célula? É aquele que vai cuidar, aquele que vai motivar, que vai treinar novos líderes, aquele que vai estar à frente, é o que vai encabeçar o projeto. Esse líder, ele precisa ter também ao seu lado um líder de treinamentos. Tá? Precisa ter alguém para investir tempo para que seja aquele que vai liderar uma nova célula, porque essa célula já começa com a mentalidade de que preciso ganhar pessoas para Jesus, discipular, cuidar bem delas, para que essa célula se multiplique e alcance ainda mais e mais pessoas. Tá? Ela não se fecha, ela não fica voltada para dentro de si mesma. Tá? Então, eu já começo num primeiro encontro, de quem vai ser aquele que eu vou investir, quem vai ser o meu líder aprendiz, quem vai ser aquele que vai estar ao meu lado cuidando de mim, cuidando junto comigo das pessoas. Então a célula tem líder, ela tem um líder de treinamentos, nós temos também o anfitrião. Quem é o anfitrião? É aquele que recebe na sua casa, pode até mesmo ser o líder, tá? Pode ser o líder aprendiz, mas tem que ter um anfitrião, que é aquela pessoa que vai hospedar na sua casa. Algumas células, gente, elas reúnem na igreja, por exemplo. Quando não tem espaço, tudo bem, pode acontecer, não é o ideal, tá? Deixa eu frisar para você, não é o ideal. Por que que não é o ideal? Porque a igreja, ela cria um parâmetro de resistência para aquelas pessoas que, por exemplo, não querem frequentar uma igreja evangélica. Existem pessoas que têm uma resistência, um bloqueio, sofreram algo no passado, né, alguma decepção, alguma coisa aconteceu, e aí você chama para a igreja: "Vamos na igreja", "Ah não, a igreja eu não quero não, a igreja me chama para a igreja não". Mas se você chama para sua casa, o convite é diferente. Se você chama para ir numa reunião na sua casa e de repente, quem sabe você faz um evento legal, faz uma churrasco, vamos supor, uma coisa diferente, né, para quebrar as resistências. Eu chamo isso de evento ponte, né, porque conecta a pessoa. Aí você tá lá, não, vamos supor, um vizinho seu, tá, que você quer alcançar, tu faz lá uma feijoada na sua casa. Aí tu chama a sua célula e chama o vizinho: "Ó, vou fazer aqui uma feijoada aqui em casa e vai ser muito legal, você e meu vizinho tá convidados". É muito mais fácil ele falar assim: "Poxa, com certeza, eu não vou faltar isso". E tu faz realmente a feijoada, tu vai lá, mas no momento, no final lá, tu vai chegar, né, vai abrir a palavra, vai fazer uma oração, né, e dizer para ele: "Ó, nós estamos aqui reunidos, né, como um grupo da igreja, isso aqui são os meus amigos da igreja, aqui está o meu vizinho, que foi convidado, né, e nós estamos felizes porque você está aqui, né, e ora por ele, ora por todo mundo". Você pode ter certeza que a perspectiva que essa pessoa vai ter da igreja, da própria reunião da célula será outra após esses encontros. Por isso que a minha recomendação é que se faça essas reuniões nas suas casas, tá bom, gente? Então, também tem o secretário, que é aquela pessoa que organiza as informações, os registros, os contatos, as visitas, faz os relatórios. É importante ter essa pessoa para ter esse acompanhamento, tá? E os membros, aqueles que frequentam, aqueles que participam, né, ativamente dentro da célula, tá bom? Essa é a estrutura de uma célula, tá. O pastor, nesse caso, ele vai ser, né, aquele que supervisiona, né, a nossa igreja. Como está começando ainda, nós ainda não temos orientadores ou supervisores, então hoje, né, vamos pensar assim, o pastor é aquele que vai estar coordenando toda a liderança, coordenando todos os líderes, orientando, mas a ideia, futura é que a cada 5 a cada 5 células, nós tenhamos um coordenador. Então, por exemplo, eu tenho 5 células na rede adolescente. Eu preciso ter o coordenador, tá? O orientador, tá, dessa célula. A cada 5 orientadores, ou seja, a cada 25 células dentro desse setor, nós vamos ter um supervisor, tá? Que é aquele que vai funcionar como fosse um pastor mesmo, né, daquela rede, ajudando, mentoreando e acompanhando os líderes de célula para que eles possam, né, avançar dentro da visão, avançar, dentro do propósito que Deus tem para aquela igreja. Então a estrutura, gente, é uma estrutura grande, a estrutura, que, né, interessante, né, existem igrejas com milhares de células e é algo muito bem organizado também, tá bom? Nós falamos sobre isso, tá? E basicamente esse foi o conteúdo que nós trabalhamos na última aula. E eu quero desafiar você a participar com a gente integralmente das aulas presenciais.
E mais do que isso, a participar de uma célula, tá? Toda igreja está sendo chamada, convidada, mobilizada para participar da célula. Eu vou mostrar para você aqui rapidinho, o nosso material, o nosso conteúdo. Nós estamos utilizando esse material aqui, tá? Que é o material A Grande Missão. Esse material, na verdade, gente, tá? É o material da apostila, né? DNA, tá? Lá da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Nós adaptamos aqui para o nosso contexto, fizemos uma outra capa diferente, e tal, tá? Mas é o desafio de viver a grande missão que Jesus tem para nós, tá? Esse material aqui você pode baixar gratuitamente. Aí eu vou deixar para você aqui um QR Code, né? Você escaneia e você vai ter acesso a esse conteúdo, né, e você pode participar também do nosso grupo de estudo online. Nós temos um grupo hoje na igreja, no WhatsApp, e você pode por ali também ter acesso aos nossos conteúdos, acesso aos nossos estudos. Querido, Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por você estar acompanhando a gente aqui, tá, e se prepara para a aula 3. Na aula 3 temos assuntos importantes para trabalhar com você, que é a questão do funcionamento de uma célula. Como funciona uma célula, tá? As reuniões, né, das células, como que elas se desenvolvem, o que precisa fazer, o que não pode fazer. Então acho que vai ser um tempo também de qualidade, um tempo bastante interessante para nós, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por estar acompanhando a gente aqui, e aguardo você na nossa próxima aula.